pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma passagem que veio na minha mente e eu vou mostrar para vocês aqui no Novo Testamento, em Romanos. Vocês vão ver depois do livro de Atos, entre 1 Coríntios, tá aqui Romanos, no Novo Testamento, se vocês quiserem olhar na Bíblia de vocês. Então, Romanos 8, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que está enferma pela carne, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviado o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendedor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a paz. Por isso, o pendedor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui tá falando, igual do sepulcaiado, que a pessoa às vezes ela tá toda bonita, tá bem vestida, e às vezes está se achando e não adianta nada, o exterior se tiver bonito, mas o interior não tiver em comunhão com Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, viverá também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, mas como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. Por isso que a gente pode comparar as pessoas que estão afastadas de Deus a sepulcaiado, porque é como se fosse uma morte mesmo. A pessoa ela vive achando que está desfrutando de coisas boas, que está feliz, mas ela vive de migalhas do mundo. Então é muito importante a gente dar esse valor ao que Deus nos proporciona, esse alimento que é a Bíblia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não receberdes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoração, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. E no caso, esse sofrimento aqui não necessariamente precisa ser de uma doença. Pessoas pensam, essa pessoa ela tá sofrendo assim para poder, alguma coisa que ela fez de ruim, e não faz muito sentido, Esse sofrimento aqui é em relação ao sofrimento humano mesmo, que isso a gente tem no dia a dia, Às vezes a gente pensa em coisas negativas, a gente teme, e esse
capítulo de Romanos 8 fala justamente sobre essa questão da gente não temer, né? Porque quanto mais a gente pensa em coisas negativas, mais sofrimento a gente tem na vida. Então a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Porque quantos cristãos sofreram no passado para poder hoje a gente ter a Bíblia. Então Jesus já se sacrificou por nós, né? A gente não precisa ter medo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí que está falando. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criança será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então a gente vê tanta gente sofrendo, né, no mundo, passando fome. Então a gente tem que ser muito grato, por mais que a gente tenha pouco. Pouco já é o suficiente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, e antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos superará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as primacias, os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora eu oro, Senhor, agradecendo por todas as pessoas que se crucificaram, tanto no passado, para poder fazer os manuscritos, né, espalhar essa palavra maravilhosa no mundo, que tanto nos consola hoje em dia. Muitas pessoas hoje têm medo, mas não precisamos ter medo quando lemos a palavra de Deus corretamente. Eu peço que o seu Divino Espírito Santo caia na cabeça de cada pessoa que está assistindo, ouvindo, né, essa palavra,
Em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Muito obrigada por me assistirem. Até o próximo. Fiquem com Deus.